Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Semana é marcada por manifestações no Brasil. Caminhoneiros e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem bloqueios em rodovias de diversas regiões do país após o resultado da eleição apontar vitória de Lula. Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, dá início ao processo de transição de governo e prepara a escolha do ministro da Agricultura. Lula recebe apoio de chefes de Estado e tem o primeiro encontro presencial com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Na geopolítica, após anunciar saída do acordo de exportação de grãos do Mar Negro, Rússia volta atrás e decide manter o tratado com a Ucrânia. E mais. Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas começa na próxima semana no Egito. Vamos entender o que estará em jogo para o agro na COP27. Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A semana foi marcada por manifestações, por diversas manifestações e protestos em partes do país, incluindo importantes cidades polo do agronegócio. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se manifestaram em rodovias. Eles estavam descontentes com a vitória do PT, que teve 50,1% dos votos Lula contra 49,1% dos votos a favor de Bolsonaro. A Polícia Rodoviária Federal chegou a relatar mais de 200 pontos de bloqueio em estradas do país. No primeiro pronunciamento de Bolsonaro após o resultado do segundo turno, o presidente afirmou que as manifestações pacíficas são bem-vindas, mas que não há apoio a manifestações que limitam o direito de ir e vir. No feriado, um dia após a fala de Bolsonaro, milhares de pessoas se reuniram novamente no Rio de Janeiro, em Brasília e em outras regiões do país. No grupo, alguns pediam por intervenção federal. Até amanhã da sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal indicava que todas as rodovias federais estavam livres de bloqueios totais e 15 apresentavam interdições parciais no país, com o maior número delas em Mato Grosso, no centro-oeste do país. Durante a semana, foi dado início à transição de governo. A gente vai analisar o resultado da eleição e, passo a passo, falar de política externa e de tudo o que há pela frente. Novos ministros da Agricultura, o que é desafio para o agronegócio brasileiro, o que é oportunidade nesta nova era que terá o PT na liderança do país. Para esta conversa, a gente convidou Tiago Aragão, que é diretor de estratégia da Arco Advice. Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Hora H do Agro. Um grande prazer estar aqui contigo, Kelly. Obrigada. Recebemos também Roberto Rodrigues, que é coordenador do Centro de Agronegócio da FGV e ex-ministro da Agricultura no primeiro governo Lula. Professor Roberto, uma satisfação revê-lo no Hora H do Agro. Seja bem-vindo. Satisfação. Muito obrigado. Obrigada a você. Tiago, começo com uma pergunta a ti. Qual a sua avaliação sobre as manifestações após o resultado eleitoral? Eu vi que no jornal aí nos Estados Unidos, onde você fica, o The Wall Street Journal, publicou um artigo dizendo, inclusive, que essa indignação vista nas ruas tem a ver com a intervenção do judiciário pendendo por um lado na eleição do Brasil. Como você analisa o que está acontecendo? Você concorda com o editorial desse jornal? Olha, eu acho que é natural que as pessoas fiquem indignadas se o resultado que elas desejavam acabar não acontecendo. Agora, a forma de expressar essa indignação, que ela precisa ser bem cuidadosa e precisa ser bem feita. Quando você acaba ferindo alguns direitos básicos, principalmente o de ir e vir, a própria manifestação ela perde o sentido, perde a relevância e acaba perdendo grande parte da mensagem que quer passar.
Se você quer passar uma mensagem em cima da insatisfação que está sentindo, você não tenta fazer isso gerando um problema que a sua mensagem acaba sendo sufocada. A insatisfação, ela é normal. Agora, a interpretação, se houve um judiciário para um lado apoiando ou para o outro, isso também está nos olhos de quem interpreta e de quem vê. É natural que, se fosse ao contrário, a gente também teria algumas narrativas de vantagem oferecida para um lado ou para o outro. Em geral, o que eu vejo é que essa insatisfação, ela faz parte da democracia, do mesmo jeito que a gente pode demonstrar que não ficou feliz com um desfecho, nós também temos que entender que as regras, elas estão aí e que a vida, ela volta ao normal. E quem faz o Brasil acontecer não é um presidente, necessariamente. A figura do presidente, ela não pode ser superdimensionada. Eu sempre digo que o voto num parlamentar é muito mais importante do que um voto para um presidente, porque o que acontece no Brasil e as decisões que são tomadas na prática, que afetam a vida das pessoas, elas ocorrem no Congresso. E é para aí que as pessoas devem buscar olhar mais e compreender, para entender mais a política brasileira e aí poder dosar um pouco os graus de indignação e de satisfação. Muito bem, obrigada. A gente continua com Roberto Rodrigues. Professor Roberto, o que você vê para o futuro a partir destes sinais vindos das ruas e como você avalia a rejeição do agro ao PT? E com base no que eu digo isso? Principalmente nos resultados da eleição que mostraram os principais estados movidos pelo agronegócio dando vitória ao Bolsonaro, além, por exemplo, do apoio de algumas associações e da bancada do agro no Congresso. Qual a sua avaliação? Kelly, a avaliação é o seguinte: o agronegócio brasileiro hoje representa 27% do PIB nacional. Gera 20% dos empregos no país. Uma característica, durante a pandemia, foi um setor que não desempregou e, ao contrário, por causa da prestação da digitalização, foi um setor que contratou gente mais jovem, com salários mais altos, portanto, melhorando a massa salarial do setor. E, por último, é um setor que tem garantido o saldo comercial do país. São 3 condições que representam economicamente e socialmente pesos fundamentais no país. Eu acredito que nenhum governo que se instale despreze esses números, porque desprezá-los ou desprezar o setor será dar um tiro no pé. O agronegócio brasileiro tem sido a alavanca da economia nacional e não pode ser desprezado. De modo que eu espero e acredito que qualquer governo que assume, seja nesse caso o governo liderado pelo PT, apoie o agronegócio, porque é apoiar o Brasil. Muito bem. E você acha que vai ter alguma dificuldade na interlocução, no diálogo, na cooperação entre o governo da esquerda e o agronegócio em função desses fatos que eu citei? Do apoio dado por boa parte do setor ao candidato da oposição, Bolsonaro? Existem alguns temas que são citados durante o período de campanha eleitoral que são ruins para o agronegócio. Por exemplo, tributação de exportações. Isso é uma coisa ruim e é uma tolice, porque você vai exportar imposto, você vai reduzir a competitividade do setor e vai perturbar o processo comercial internacional. Tributar a exportação para quê? Para garantir o abastecimento interno? O Brasil tem um excedente exportável espetacular. Nós abastecemos todo mundo no mercado interno e exporta o excedente. Portanto, tributar a exportação não é uma coisa adequada para uma ação como o parlamento brasileiro. E outra questão que se questiona muito é o tema da segurança jurídica, sobretudo em razão de terra, de propriedade. São coisas que são garantidas pela Constituição e todo mundo espera que o governo mantenha esse respeito à Constituição para impedir que esses problemas aconteçam. Então eu vejo esses 2 grandes temores do lado privado brasileiro. Por outro lado, todos nós queremos ampliar mercados, então uma estratégia que considere acordos comerciais é necessária, estrutura logística é fundamental, cuidar da tecnologia, são temas que são muito relevantes para todos nós, para qualquer governo. E, naturalmente, também a questão ligada à ilegalidade tem que ser combatida. Levantamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terra, grilagem, esse negócio de garimpo clandestino, tudo isso é indesejável e o setor não deseja que aconteça. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela primeira rodada. Vou atualizar o que aconteceu para a gente comunicar a nossa audiência e analisar com vocês. Eu volto em um segundinho.
Nesta semana, ocorreu a primeira reunião para tratar do processo de transição do governo. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se encontrou com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto e ficou acertado que a transição ocorrerá oficialmente a partir da segunda-feira. Alckmin também se reuniu com o relator-geral da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro. Uma proposta de emenda à Constituição, que está sendo chamada de PEC emergencial de transição, é a aposta do presidente eleito Lula para viabilizar o pagamento de promessas da campanha, como o Auxílio Brasil de R$ 600 a partir de janeiro de 2023. O texto, que será construído até a terça-feira, flexibiliza o teto de gastos. Além disso, na terça-feira é esperado que Alckmin discuta os nomes que podem ocupar a vaga de ministro da Agricultura. Participarão desta reunião o ex-deputado Neri Geller, que já foi ministro da Agricultura de Dilma Rousseff entre 2015 e 2016, e o agropecuarista e também senador Carlos Fávaro, que coordenou a campanha de Lula em Mato Grosso. Fávaro é o favorito para ocupar a vaga no Ministério da Agricultura, de acordo com apurações que eu fiz nesta semana. Ou seja, a gente já tem a indicação de um nome para este que é um dos principais postos do agro brasileiro. Vamos aos nossos convidados analisar tudo isso em detalhes. Thiago, como você analisa esses sinais dados no comecinho da transição? Riscos para o teto de gastos, você acredita que sim, existem? De qual maneira isso impactará na perspectiva econômica? E nomes para a agricultura. Eu citei Carlos Fávaro, quero saber se você está alinhado ou se há algum outro nome no seu radar para a gente apresentar o nosso setor. Estou alinhado com o nome do Carlos Fávaro, ele é de fato o favorito, a sua apuração está correta. Obviamente outros nomes podem estar sendo tratados, mas até o momento não existe nenhuma rejeição forte de dentro do partido, entre aliados, em relação ao nome de Carlos Fávaro, que eu acho que é um nome preparadíssimo para essa função. Em relação aos desafios que o governo vai enfrentar, o teto de gastos é um deles, até porque a própria noção da manutenção do teto de gastos era algo que já vinha sendo questionado tanto pelo governo que está se formando do PT, mas também pelo governo do Bolsonaro, com o próprio Paulo Guedes questionando a forma como o teto de gastos ela foi desenhado. No ano de 2022, o teto de gastos, por conta de auxílios e algumas medidas emergenciais, acabou sendo estourado na casa dos 200 bi, e que é algo também esperado a partir do ano que vem, por conta das promessas de auxílio e de crescimento desses próprios auxílios que o governo já vem colocando agora durante a campanha. A tendência é que o teto de gastos não vai ser igual o que existe, vai ter uma manutenção, vai ter uma mudança, uma flexibilidade maior. A flexibilidade principal para que o presidente ele possa tomar decisões com mais facilidade e com mais flexibilidade do Congresso para furar esse teto, e a própria nova flexibilidade que seria colocado facilitaria a compreensão do investidor externo para que ele não interprete cada quebra ou cada gasto um pouco acima do previsto em relação ao teto de gastos como um sinal trágico de que a economia pode estar indo num caminho sem volta. Então, principalmente, o foco do novo teto de gastos que seria construído seria para dar segurança ao investidor e, ao mesmo tempo, dar flexibilidade ao governo para gastar quando necessário. Agora, obviamente, isso gera vários tipos de pergunta em relação à responsabilidade do governo de como usar esse novo teto de gastos, porque sem responsabilidade, flexibilidade nenhuma faz sentido. O gasto fiscal, se ele for exagerado e muito além para satisfazer principalmente medidas populistas, isso acaba sendo uma péssima ideia que pode dar a ilusão de vantagem a curto prazo, mas deixa uma herança ruim a médio prazo, inclusive para o próprio governo que as aplica. Muito bem, gostaria de ouvir a sua avaliação, professor Roberto Rodrigues, inclusive porque nessa semana a gente já viu algumas indicações do governo eleito da criação de novos ministérios. Vai ter até um Ministério dos Povos Originários e outros também podem ser criados. Houve um questionamento da nossa audiência sobre efeitos disso no inchaço da máquina pública, perda de confiança do investidor estrangeiro, essa questão da flexibilização do teto, e claro que a nossa audiência quer saber as suas avaliações sobre os nomes que estão na mesa para
para ocupar a cadeira que já foi sua um dia, que é de ministro da Agricultura. O nome do Carlos Fávaro é um nome interessante, porque ele tem uma característica boa para o agronegócio brasileiro. Ele é dublê de político e liderança rural. O Fávaro foi presidente da ProSoja, então ele conhece a liderança rural, conhece a atividade produtiva, é produtor rural, então ele tem esse lado, digamos, técnico e de liderança privada muito importante para o Ministério da Agricultura. E sendo um parlamentar, ele soma também na outra posição, mas que tem realmente características relevantes para o cargo. Veja o sucesso da Maria Tereza Cristina. A Tereza Cristina é uma figura única. Ela era engenheira agrônoma, então conhecia tecnologia. Produtora rural, conhecia o setor. Foi secretário de Estado do Mato Grosso do Sul, conhecia a máquina pública. Foi parlamentar da Frente Parlamentar, que é uma área bastante liderança masculina, e foi presidente da frente. Então ela reunia um conjunto de condições únicas para ser ministro da Agricultura e foi um sucesso como tal. O Fávaro tem boas características semelhantes a essa e pode ser um nome interessante, sobretudo no maior estado produtor do Brasil. Então, é um nome que eu acredito que o setor aceite bem. Muito bem. Em relação ao aumento do número de ministérios e essa questão que eu mencionei da criação proposta pelo governo Lula de um ministério para povos originários, tem muita gente questionando que impacto isso vai ter em temas que remetem à segurança jurídica, a relação no uso da terra entre agricultores, questões indígenas. A gente tem um marco temporal para ser discutido no STF. Você vê isso com preocupação, professor? Olha, Kelly, eu acho que a pulverização de ministérios é sempre uma questão problemática. Se aumenta custos, diminui a objetividade de processos, fica mais difícil trabalhar o conjunto. Eu vejo o Ministério da Agricultura, por exemplo. O Ministério da Agricultura é um ministério central no país. Mas quem cuida de relações internacionais é o Itamaraty. Quem cuida de rodovia, ferrovia, porto, é o Ministério da Infraestrutura. Quem cuida de ciência e tecnologia, é o Ministério da Tecnologia. Quem cuida de recurso, o Ministério da Fazenda. Quem cuida do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente. Então, você tem um ministério importantíssimo que não tem arbitragem sobre todos os processos que interferem na produção agrícola e nas exportações. Quanto mais ministérios, menos condições de liderança terá o Ministério da Agricultura. Então, eu acho uma questão bastante discutível. Porém, é preciso avaliar exatamente qual é o objetivo que se tem para criar novos ministérios, para saber se eles fazem sentido ou não. Muito obrigada, professor. Tiago, eu vou voltar com você antes da gente passar para a próxima rodada, porque ficou uma questão importante para a gente analisar para a nossa audiência. A gente aqui discutiu o nome do favorito para ocupar a vaga de ministro da Agricultura, ouvimos as análises de vocês, mas a gente percebeu também, principalmente agora no governo mais recente, que o ministro da Agricultura, ou o Ministério da Agricultura, essa é uma interpretação minha, ele ganhou mais estatura. Ele estava sempre ao lado do ministro da Economia, do ministro da Infraestrutura, e a gente viu uma diminuição do antagonismo entre Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. A pergunta que eu faço para você é que você acredita que no governo Lula o Ministério da Agricultura vai ser entendido também como um ministério de primeiro escalão? E a minha segunda pergunta: quem você já tem como nomes cotados para assumir o Ministério do Meio Ambiente? Porque essa é uma questão que importa demais também para a gente entender essa nova era que virá para o agro brasileiro. Bom, primeiramente, o presidente eleito Lula, ele não tem nenhuma escolha além de colocar o Ministério da Agricultura no nível de primeiro escalão, porque como o próprio ex-ministro Roberto Rodrigues acabou de dizer, e bem colocar, o impacto do agronegócio no Brasil, ele é visível, e qualquer mudança de postura que tire a relevância do setor é um tiro no pé para o presidente eleito. Então, eu não vejo que vai perder, né, a relevância, muito pelo contrário, faz sentido que aumente a relevância ou que mantenha a relevância conquistada ao longo desses últimos 4 anos. Também existem outros fatores. Eu não vejo o presidente querendo brigar com um setor
como o setor do agronegócio, principalmente que ele já está vendo que com 2 dias ou 3 dias depois das eleições, o principal foco de dificuldades que ele já vem enfrentando indiretamente por conta dos protestos acaba passando muito pela origem nos estados produtores de agronegócio por conta da vantagem enorme que eles deram ao Bolsonaro durante as eleições. O papel do Ministério do Meio Ambiente tende a ser mais importante do que foi no passado. Como nós falávamos anteriormente, a política externa ambiental, ela acaba ganhando uma preponderância muito grande por conta das tendências que existem hoje no mundo e das expectativas em relação a crédito de carbono, agricultura sustentável, energia limpa, etc. O papel da política externa ambiental não é necessariamente de discutir somente temas ambientais, mas também de abrir porta para temas não ambientais que acabam impactando direto e indiretamente a agricultura. Por exemplo, nós temos o Acordo União Europeia-Mercosul pronto para ser ratificado por cada país membro da União Europeia. Muitos resolveram não ir adiante por conta de discordâncias com a política ambiental do presidente Bolsonaro. Então, tendo uma política ambiental que gere uma situação de simpatia ou aproximação com a Europa, pode facilitar que isso abra portas para outras coisas, como a finalização de um acordo União Europeia-Mercosul, que, dependendo, pode acabar beneficiando também o agro brasileiro. Então, o papel do Ministério do Meio Ambiente vai um pouco além do que a questão em si. E como nome, o favorito é o da Marina Silva, não só por conta da respeitabilidade que a Marina Silva tem no exterior, muito na Europa também. Existem outros nomes tão bons que podem atuar no campo doméstico, mas como o meio ambiente passou a ter um peso muito grande na forma de construção de política externa, ela é o nome que faz mais sentido dentro desse ângulo da participação ambiental em temas internacionais. Excelente, Tiago, obrigada pelas contribuições. Professor Roberto Rodrigues, quando a gente ouve o Tiago dizendo o Ministério do Meio Ambiente terá mais importância a partir agora do governo Lula em função da política externa de meio ambiente, as relações internacionais e até gerando uma opção para o avanço de acordos comerciais, né? A minha pergunta para você é, existe algum tipo de preocupação adicional que o agropecuarista deva ter? E eu vou explicar a minha pergunta. Um dos pontos que eu ouço muito de agricultores era que no passado eles criticavam a chamada indústria da multa, que eram algumas dificuldades que eles tinham de avançar com produção em função de obstáculos vindos de alguns órgãos reguladores. E esse foi um ponto mencionado por eles. O segundo, o que eles chamam de quem vai pagar o custo da agenda verde. A gente está vendo, por exemplo, na Nova Zelândia, o governo está com uma consulta pública aberta porque ele quer criar uma taxa agrícola para que os agropecuaristas paguem pela emissão de gases que os animais criados dentro de fazenda estão gerando. E é nesse contexto que há uma preocupação do setor agropecuário. Eu gostaria de ouvir a sua análise sobre esta nova era em que o meio ambiente terá mais importância na visão do Tiago. Eu acho que o Tiago colocou muito bem esse tema e o mundo inteiro caminha por uma transição. Estamos numa transição. Uma economia convencional, tradicional, para a economia verde. Provavelmente a ponte dessa transição se chama descarbonização e foi afetada pela pandemia. Caminhávamos para isso, a pandemia deu uma trombada nesse processo porque gerou insegurança alimentar e vários países ou regiões inteiras, como a União Europeia, acabaram decidindo produzir mais em detrimento do meio ambiente. Mas a questão ambiental, as mudanças climáticas estão inseridas nela, são questões que dominam o cenário em qualquer lugar do mundo, e sobretudo com a juventude. Então isso é muito relevante, porque jovens acima de 15, 16, 17 anos querem proteger o meio ambiente. É ótimo, porque esse tema vai ficar em pauta nos próximos 30, 40 anos, já que essa juventude quer proceder esse processo todo de defesa do meio ambiente, trabalhar com isso aí. Muitas vezes não sabem o que fazer, erram nas propostas, mas o que é fundamental, o meio ambiente terá que ser uma questão central da humanidade. Qual é o problema? Aliás, que mais importante do que os que você citou, é o problema de que esse assunto
tão importante, tão fundamental, tão relevante para o mundo inteiro, sirva como um escudo ou um argumento de caráter comercial. Agora mesmo, o Parlamento Europeu lançou uma resolução que está sendo para ser discutida em cada país, no próprio OMC, segundo a qual ela não vai comprar produtos agrícolas oriundos de lugares desmatados depois de 2020. Como é que vai provar isso? Como é que vai assegurar a certeza? Isso vai aumentar o custo de produção, vai tirar a competitividade. Então, isso é bem um exemplo de como uma coisa muito relevante, que é a defesa do meio ambiente, vira uma questão de barreira comercial não tarifária. Então, isso é que tem que ser tratado. E agora, na semana que vem, nós vamos ter lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, a grande discussão sobre o mercado de carbono, que terá um papel central nessa questão ambiental, porque vai monetizar trabalhos bem feitos. Você citou uma coisa da multa, né? Nós, aqui no Brasil, temos uma tradição histórica de castigar quem faz errado. O mercado de carbono pode mudar esse processo. Aliás, a própria Código Florestal, com o PSA, já cuida disso. Vamos premiar quem faz certo. Isso é que é fundamental na questão ambiental. É usar o tema como raiz e processo de defesa do meio ambiente, mas sem que isso represente prejuízo para quem faz certo. Ao contrário, monetizando e premiando quem faz certo. Vamos esperar muito da COP27 agora e das consequências disso em seguida. Excelente. A gente volta com vocês em um segundinho. Vamos para mais uma rodada. Atualizando os temas da semana, o que vem por aí, a gente vai então avaliar uma coisa que aconteceu. Lula, logo após a eleição, ele se encontrou com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Essa simpatia de Lula por Fernandes pode também ser uma simpatia pelo modelo econômico adotado lá? A gente vai questionar os nossos convidados sobre riscos de maior intervenção do Estado na economia, taxação das exportações agrícolas, temas que a gente já passou rapidamente, mas a gente vai aprofundar, porque esse é o bloco em que a gente vai tratar de questões internacionais. Vou colocar também na tela o resultado das eleições, para a gente já dar sequência nesse tema. Após o resultado das eleições, o Lula recebeu diversas manifestações de chefes de estados, entre eles o do presidente da França, Emmanuel Macron. Macron tem sido crítico à política ambiental do governo Bolsonaro e se opôs à assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Nesta semana, inclusive, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, disse em nota que pretende contar com o governo eleito de Lula para evitar barreiras ao comércio, em alguns casos disfarçadas de preocupação com a saúde e meio ambiente. Vocês viram como os nossos painelistas estão ali aguçados no sentido do que mais importa. Esses temas já foram endereçados aqui na nossa conversa. Eu só vou aprofundar um pouquinho mais, perguntando a você, Tiago, se esse primeiro encontro de Lula com Fernandes pode significar uma simpatia à política econômica adotada na Argentina, que nesse momento passa por uma crise, né? Para quem nos acompanha, a gente tem preocupações no setor agro muito grandes em relação a algum tipo de taxação para exportação. O ministro Roberto Rodrigues, ex-ministro e professor, já disse que não acredita nisso. Você acredita? De forma alguma. A crise argentina já está ingressando o seu 22º ano e nada indica que vai deixar de caminhar firmemente para o 23º, 24º, 25º por conta do processo de tomada de decisão e da mentalidade dos tomadores de decisão na Argentina. Eu não vejo de forma alguma o Brasil, nenhum outro país, observando a Argentina como um modelo a ser seguido no campo econômico. Agora, entende-se que no campo político, o Lula ele acredita que ele pode ter alguma influência em relação à Argentina, oferecendo um pouco do seu prestígio local com metade dos eleitores brasileiros e da sua reputação internacional, principalmente na Argentina. O problema argentino é um problema que dificilmente ele vai ser transportado e virar um problema brasileiro. Tanto que eu falo, esse risco de argentinização do Brasil, ele basicamente não existe por conta do problema central que ocorreu na Argentina. O problema central é que as pessoas elas não têm confiança na própria moeda. Assim que a economia argentina começa a melhorar um pouco, as pessoas vendem peso, compram dólar, guardam dólar em casa ou botam no campo, em banco fora, muitas vezes no Uruguai. Esse processo, ele acaba sendo uma profecia autorrealizável de que a economia, ela melhora e esse comportamento social leva a uma piora da economia.
No Brasil, os grandes empresários, os grandes milionários, bilionários brasileiros, classe média, existe uma confiança na moeda. O dinheiro brasileiro ele é guardado no Brasil. Então, a Argentina ela não representa nenhum exemplo no campo econômico a ser seguido, apesar de que, claro, existe uma posição muito maior naqueles que representam a esquerda em qualquer país do mundo de ter um processo de envolvimento maior de intervenção ou de envolvimento maior em setores do que aqueles que representam a direita ou a centro-direita. Como, por exemplo, a gente vai ver a intervenção ou tentativa disso em algumas coisas relacionadas à política de preço, mas isso aconteceu também no governo Bolsonaro. Eu não vejo que o governo do Lula, ele provavelmente, certamente vai cometer vários erros que nós vamos conversar aqui. Importar o modelo argentino não será um deles. Muito bem, só muito rapidinho, eu não posso deixar essa bola quicando, você falou sobre congelamento de preços, eu lembro que no plano de governo de Lula que li, ele falava em abrasileirar o preço do combustível. O professor Roberto Rodrigues lembra do que foi o impacto quando a gente teve na era do PT um congelamento de preço da gasolina e a nossa indústria do etanol foi bastante prejudicada. Esse é um risco médio ou alto na gestão Lula, na sua avaliação, Tiago? Eu acho que isso é um risco médio, não pelo que está acontecendo, ocorrendo dentro da cabeça do Lula, dos membros da sua equipe. Isso depende muito mais do que está acontecendo no mundo. Um agravamento na guerra na Europa, um agravamento nas tensões entre Estados Unidos e China podem levar a decisões dessas mais diretas de intervenção. Fora isso, eu acredito que o governo ele vai pisar em ovos todas as vezes que ele for falar ou se relacionar em relação à Petrobras por conta do passado recente. Muito bem. Professor Roberto Rodrigues, você concorda que existe algum risco neste sentido para a nossa cadeia de produção de etanol, seja de cana, seja de milho, que tem ali um acompanhamento dos preços, por exemplo, de combustíveis derivados de petróleo na sua correlação no mercado? E eu também gostaria de saber, em relação à questão anterior, sobre a relação de Lula com Macron e um avanço no acordo Mercosul-União Europeia. Bom, Ellen, vamos lá. Tratar dessas duas coisas de maneira bem objetiva. O presidente Lula, quando foi presidente da primeira vez, ele fez um grande apoio aos biocombustíveis. Criamos o biodiesel, andamos pelo mundo inteiro vendendo etanol no Japão, na China, na Ásia, na Índia, porque ele acreditava na questão do biocombustível com o elemento favorável para a redução de emissões. Já sabemos, o álcool de cana emite só 10% de CO2 que a gasolina emite, portanto é muito bom ambientalmente para a saúde pública também. E essa visão do Lula era clara para ele. A presidente Dilma chutou o balde, né? Era para combater a inflação, não deixava que os combustíveis subissem de preço e acabou fazendo uma verdadeira destruição da Petrobras. Comprava gasolina lá fora por um preço X, vendia aqui dentro por X menos Y. O valor da Petrobras despencou, foi um tremendo prejuízo da Petrobras. E aí, como você disse muito bem, também destruiu o setor sucroenergético. Até hoje estamos nos recuperando desse processo. Então, eu observando a história, Kelly, e se imagina que ela pode se repetir, eu vejo a posição do presidente Lula muito mais favorável a biocombustíveis do que foi a Dilma, né? Agora, voltando a... Então, eu sinto um pouco mais de esperança de que as coisas avancem positivamente, sem populismo nessa área energética. Agora, eu concordo inteiramente com o Tiago, esse tema de tributar a exportação, essa coisa que a esquerda fez do mundo inteiro de tributar a exportação para impedir a exportação, é de uma burrice, tenho certeza que vai ser repetido. Se for repetido no Brasil, é uma infelicidade enorme para todos nós. Agora, relação com o Macron, com Inglaterra, Estados Unidos, com a Alemanha, com a Argentina, o que importa para nós é abrir o mercado. O Brasil tem um papel muito importante na história futura de garantir a segurança alimentar planetária e, portanto, a paz planetária, porque não haverá paz onde houver fome. Então, nós temos uma capacidade de fazer isso que mais ninguém tem. Os números provam isso. Você sabe disso aí, Kelly, melhor do que eu. Eu me lembro, por exemplo, que em 84,
a safra brasileira de grãos foi de 58 milhões de toneladas. Eu me lembro de ter lançado em Brasília, em 85, junto com o David Decura Araújo, da AgroSéries, a propósito de 100 milhões de toneladas de grãos. Todo mundo achou que era ridículo, que era um sonho irrealizável. Em 2001, ou seja, 17 anos depois, tinha 100 milhões de toneladas. E lançamos a ideia de 200. 11 anos depois tinha 200. E agora, 7 anos depois, tem 300 milhões. Então, o Brasil tem uma capacidade de aumentar a produção fantástica. Agora, para isso, tem que ter mercado. Mercado só com acordos comerciais, entre os quais a União Europeia e Mercosul. Então, o esforço diplomático para que os acordos comerciais aconteçam para mim, um dos principais pontos de qualquer governo para o futuro do Brasil. Excelente, muito obrigada, professor. A gente vai se encaminhando para as últimas rodadas, eu volto com vocês em um segundinho, porque a gente está avaliando aqui o resultado da eleição com vários aspectos que se conectam com a agenda do agronegócio brasileiro, uma agenda de produção de alimentos. A gente tratou sobre figuras que podem ocupar o Ministério da Agricultura, assim como o Ministério do Meio Ambiente, assim como a pauta de política externa ligada a questões ambientais. Passamos por tributação e riscos de tributação de exportações avaliadas pelos nossos especialistas, política econômica e muito mais. Agora a gente vai avaliar o legado do atual governo, o governo Bolsonaro, para o agro brasileiro. Essa é uma das nossas últimas rodadas neste painel do Hora H do Agro. Tiago, a gente está se encaminhando para o fim e eu gostaria de saber qual o legado que o governo Bolsonaro deixa para o agro brasileiro e o que você espera daqui para frente. Bom, eu acho que o principal legado que deixa é o de colocar o agro brasileiro numa posição elevada entre as prioridades de qualquer governo que vai assumir o Brasil daqui por diante. O agro brasileiro ele não faz parte apenas de toda uma cadeia de produção nacional. Ele é o exemplo para a nossa cadeia de produção nacional. Então, o agro brasileiro, ele também tem que ser compreendido pela população de que ele gera tecnologia, ele gera conhecimento, ele gera coisas muito além do que os próprios grãos. E eu acho que esse é um processo que é importante para os próximos governos, é o conhecimento de tudo aquilo que é gerado a partir do agro, mas que não é necessariamente o produto final, porque o produto de transição entre a ideia, a plantação e a execução final envolve uma grande dose de tecnologia, envolve uma grande dose de ciência, uma grande dose de relacionamento político e uma grande dose de política externa. Se o governo Bolsonaro acertou por um lado em colocar o agro numa posição, num patamar mais alto do que nós vimos no passado, ele errou por outro de não melhorar o nosso relacionamento na política externa para tirar proveito disso. O Brasil é um país que é um produtor que muitos no exterior, aqui nos Estados Unidos, chamam o Brasil de Arábia Saudita do agro, da alimentação, por conta da nossa capacidade enorme de produção. Se isso for alinhado a uma política externa sensata, a uma política externa sem paixões, que não existe espaço para paixão, quando você vai se relacionar com um comprador. Se existisse espaço para paixão, para se relacionar com o comprador, a China não seria a principal importadora dos produtos brasileiros. Então é muito importante essa aliança e precisa de uma dose de inteligência entre a relevância do agro, o papel do meio ambiente como abertura de portas e um processo de integração inteligente entre o que o agro pode oferecer e o que o meio ambiente merece na forma de ser tratado, tudo isso num processo de políticas públicas e política externa que seja sensata, pragmática, e aí sim nós vamos ter vários resultados muito positivos para o Brasil. Muito obrigada, Tiago. Professor Roberto Rodrigues, qual o legado do governo Bolsonaro para o agronegócio brasileiro? Muito positivo, conforme o Tiago sinalou com muita precisão. A ministra Tereza Cristina foi uma ministra extraordinária. O trabalho que ela fez vai ficar marcado na história brasileira por muitas décadas ainda. Olha, por exemplo, na questão tecnológica, ela fez o ABC+, agricultura de baixo carbono, com tecnologia, com gestão espetacular, avançando muito na sustentabilidade brasileira. Nós tivemos um problema com a pandemia e com a guerra,
falta de fertilizantes. Não faltou Brasil, porque a Tereza Cristina foi lá fora, fez contratos, fez acertos e trouxe fertilizantes. Nós estamos plenamente cobertos. Ela e, diga-se de passagem, o ministro Marcos Montes também, que continuou o trabalho dela com o mesmo vigor. Tereza Cristina abriu mais de 60 mercados novos em nichos específicos que garantiram muita penetração brasileira no cenário global também. Então, ela teve um papel marcante e deixou um legado formidável junto com Marcos Montes. Por outro lado, o ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, tem feito também um trabalho importante, mostrando, até nos eventos internacionais, na COP26 do ano passado, e agora se prepara para liderar a delegação brasileira da COP27, o que nós temos de sustentabilidade. E caracterizando que os erros cometidos na área ambiental no Brasil não são erros de agricultores, são de aventureiros, bandidos. Quem eles matam ilegalmente não é agricultor, ele não é louco fazer isso. Quem toca fogo não é agricultor, quem invade terra não é agricultor. Então, o ministro Joaquim Leite fez um trabalho muito bom, deixa também um legado a ser seguido pelo que vier depois dele. Então, eu acredito que, além disso, o seguro rural melhorou com a Tereza Cristina, o crédito rural melhorou com a Tereza Cristina e com o Marcos Montes. Então, foi uma administração do Ministério da Agricultura muito competente e muito exemplar para o que vem pela frente. Muito bem. Eu estou bastante satisfeita que a nossa audiência vai ter um conteúdo de altíssima qualidade para entender as várias nuances do governo atual, do próximo governo, oportunidades e desafios para o agronegócio brasileiro. Quero agradecer demais a você, Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Obrigada pela presença. Volte sempre. É um prazer, muito obrigado, e um prazer estar ao lado do ministro Roberto Rodrigues. Obrigada a você. Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócios da FGV e ex-ministro da Agricultura no primeiro governo Lula. Uma satisfação recebê-lo. Muito obrigada pela presença. Volte sempre. Satisfação é minha. Aprender aqui com o Tiago e com você é sempre bom. A gente aprende todo dia. Muito obrigado pela oportunidade e conte comigo sempre. Da mesma forma, fiquem bem. Até a próxima. Começa na próxima semana a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, a COP27. O evento vai ocorrer entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito e acontece em um cenário de crise energética impulsionada pela guerra na Ucrânia e eventos climáticos como a seca que vimos neste ano na Europa e Estados Unidos, por exemplo. De acordo com a ONU, os grandes objetivos deste ano para o evento serão entender como os países vão implementar as ações para cumprir metas estabelecidas de redução das emissões de gases do efeito estufa e como esse movimento será financiado. A gente vai aprofundar esse tema com um especialista, o João Francisco Adrien. Ele é ex-assessor de assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura, ex-conselheiro da Sociedade Rural Brasileira e ele está em Nova York, nos Estados Unidos. Vamos para lá, porque você está cursando um mestrado em Ciências Ambientais e Políticas Públicas na Universidade de Colômbia. Você é muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Tudo bem, João? Muito prazer em revê-la, Kellen, a todos os telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para bater um papo com você sobre o tema da COP27. A gente quer entender esse tema no detalhe com você e começo direto perguntando quais são os principais temas que vão estar em discussão na COP e para o agro do Brasil, o que estará em jogo, hein? Perfeito, Kellen. Então, eu acho que é importante o telespectador lembrar que a discussão da COP, do clima, ela é de fato uma discussão de uma mudança geopolítica de matriz energética, saindo sobretudo de fontes fósseis para fontes renováveis, não só energética, mas evidentemente de toda uma economia. Então, por trás da discussão climática existe uma discussão geopolítica muito grande, né, onde países estão numa corrida para uma economia de base renovável, e isso traz um desafio enorme para todos os países, inclusive o Brasil, né, para se adiantarem a esse processo e terem uma liderança nessa nova economia que está sendo desenhada para daqui a 20, 30 anos. Né, a COP26, que foi a COP que aconteceu no ano passado, foi a COP onde o Acordo de Paris entrou em vigor. O Acordo de Paris foi negociado em 2015 e ele passou a entrar em vigor no ano passado, e nesse ano a COP de 27 no Egito vai discutir sobretudo como esse acordo vai ser implantado. Ainda existem diversas questões que estão em abertos no Acordo de Paris, é importante isso ser colocado, mas
outras questões também serão desenvolvidas. E aí, Kelly, eu acho importante o setor agro, sobretudo, ter um papel proativo, porque nesse momento da discussão, os instrumentos que tratam sobre a transparência dos inventários de emissões vai ser discutido. Então, o Brasil tem a possibilidade, junto com os outros países, de começar a discutir uma melhor forma de reportar as suas emissões de forma que garanta as suas particularidades regionais sejam reconhecidas a nível internacional. Então, os instrumentos, por exemplo, do Global Stocktake, eles vão ser muito importante que o Brasil tenha uma proatividade em construir esse novo frame, esse novo desenho do reporte das emissões. Um outro tema que você comentou e vai ser extremamente relevante é a questão do financiamento para a transição para os países se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas. É importante a gente lembrar que uma grande parte da discussão da COP, além da redução das emissões, é também os países se adaptarem aos efeitos das mudanças do clima. E o setor agropecuário é um setor que certamente poderá ser muito impactado por secas e entre outros fenômenos das mudanças climáticas. Portanto, a discussão de como garantir que os países vão ter recursos para fazer essa transição e se adaptar às mudanças climáticas vai estar em jogo. E também o artigo 6, que é a discussão sobre queda de carbono, que eu acho que haverá uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande chegar a um consenso, mas certamente fará parte das discussões desse ano. Interessante. Vamos voltar um pouquinho em vários elementos que você trouxe nessa primeira fala muito rica e para a gente ficar todos na mesma página. Você falou em transparência de inventário de emissão. Traduz isso para a nossa audiência. Tá ótimo, Kelly. Então, a gente precisa lembrar que para mensurar a contribuição dos países, ou mensurar, né, como os países estão reduzindo as emissões ou não, todos os países têm que fazer os seus inventários de emissões, que são o seu reporte daquilo que o país está emitindo ou até removendo. O Brasil tem um histórico muito sólido de apresentar os seus inventários a cada 4, 5 anos, então o Brasil tem um histórico muito bem estruturado de reportar essas emissões, porém, existem várias discussões de modernizar e de aprimorar esses relatórios, né? Então, por exemplo, um dado importante do nosso inventário, o Brasil, ele tem aumentado as suas emissões nos últimos nos últimos 5, 6 anos, sobretudo pelo fator da mudança do uso do solo, que é o desmatamento. O desmatamento hoje, de alguma forma, ele compõe em torno de 48% das emissões brasileiras, e a agropecuária, ela vem como o segundo setor de maior emissão no país, porque o Brasil tem uma matriz energética limpa e renovável, que é diferente de países que são ricos em fontes fósseis. Mas é importante a gente colocar que ainda os indicadores da agropecuária brasileira, eles ainda não consideram os fatores de remoção, porque a gente precisa lembrar que a agricultura ela emite, mas ela também tem fatores que removem as suas emissões de gases de efeito estufa. E ainda esses indicadores de remoção, eles estão sendo desenvolvidos, mas ainda não fazem parte do inventário formal que o Brasil apresenta, mas há justamente espaço para esse aprimoramento. Portanto, na discussão internacional, que ela é importante que o Brasil esteja muito ativo para garantir que as particularidades regionais sejam consideradas nesse novo desenho do instrumento de reporte que é o Global Stocktake, como eu falei anteriormente, porque é isso que vai garantir a exata mensuração se o Brasil está ou não atingindo as suas metas no Acordo de Paris. É interessantíssimo para a gente aprofundar um pouco mais o que você traz, porque você diz o seguinte, que nesse momento a gente está, se eu cometer alguma incorreção, por favor, me corrija. A gente está olhando para a emissão, mas não está olhando para balanço. Ou seja, o Brasil emite, mas ele também recupera, né? Ele tem uma palavra mais precisa para isso. Qual é a palavra? Remoção de gás de efeito estufa. Ele remove, então a gente não está falando de balanço, o que poderia trazer algum tipo de desequilíbrio nessa análise, quero saber se essa é a sua opinião. E o segundo ponto que você disse, que o Brasil tem na agropecuária a segunda maior emissão, quando a gente não está olhando para balanço, está olhando só para a emissão. E aqui está o ponto de preocupação de muitos do setor agropecuário, numa tentativa eventual, depois de grandes eventos internacionais, de que a conta seja paga pelo agro. Você entende que há um risco do agro pagar esta conta? A gente está vendo isso acontecer, né, João? Nova Zelândia
uma tentativa de criar uma taxa para emissão de gases dos animais. Na Holanda, a gente viu manifestações porque há uma tentativa do governo de reduzir o uso de fertilizantes. E Canadá, mesma coisa. Quero entender se o Brasil vai nessa direção, qual é o risco, se você pudesse aprofundar para a gente essa discussão. Perfeito, Kellen. Eu acho que essa é o grande desafio que o Brasil precisa enfrentar. O que nós temos visto, sobretudo num grupo de trabalho que chama Coronívia, que é o grupo de trabalho conjunto de agricultura, que é um grupo dentro da COP do Clima que discute todas as questões sobre agricultura, existe um grande consenso que a agricultura ela tem um papel fundamental na segurança alimentar global. E segurança alimentar, ela traduz claramente instabilidade ou instabilidade política pela falta de segurança alimentar. Então, o que está sendo desenhado, e o Brasil é um grande líder desse processo, é que a agricultura, dentro do grupo de trabalho de Coronívia, ela tem que ser entendida como um fator de adaptação às mudanças do clima e não de mitigação. A mitigação, ela precisa vir, sobretudo, das fontes fósseis, que são os principais responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa. Enquanto a agropecuária tem um papel importante na adaptação às mudanças do clima para garantir a segurança alimentar. Agora, evidentemente que existem questões complexas que ainda estão em discussão, sobretudo sobre a questão do metano na pecuária, mas isso é um papel que a ciência vai precisar ainda avançar um pouco para a gente entender a diferença do metano abiótico e do metano do metano emitido pela pecuária, do metano emitido por fontes fósseis, que são dinâmicas diferenciadas. Agora, é interessante a gente recordar, Kellen, que o nosso inventário de emissões, o oficial, ele trata das remoções feitas pelas florestas que estão em recuperação sobre áreas de unidades de conservação em terras indígenas. Ainda, o nosso inventário não considera as remoções feitas pela recuperação florestal dentro das propriedades rurais preservadas pelo Código Florestal, porque ainda existe um desafio muito grande de a gente garantir o que são florestas preservadas ou não, porque o CAR ainda está num aprimoramento, mas isso logo mais nós já teremos condição de averiguar isso. E no caso da agropecuária brasileira, o desafio maior é que os indicadores para mensuração das remoções dos gases de efeito estufa na agricultura, eles são relativamente recentes. Então, por isso que é muito importante, Kellen, que a nossa estratégia nacional, ela contemple, sobretudo, financiar esses indicadores, financiar a ciência, para que nós tenhamos condição de demonstrar como a agropecuária brasileira consegue produzir, removendo carbono e garantindo, sobretudo, a adaptação. Excelente. Né? Porque se a gente colocar a culpa das emissões no setor agropecuário, a gente vai ter uma distorção dessa discussão climática que vai levar à instabilidade política, como levou na Holanda, por exemplo. Então não é esse o caminho que o Brasil está seguindo e não é esse o caminho que o agro tem defendido e tem tido sucesso nas negociações internacionais. Muito bem citado por você. Você lembrou Holanda, eu vou lembrar você e a nossa audiência o que aconteceu no Sri Lanka, né? Em que o presidente proibiu o uso de fertilizantes, queria uma agricultura 100% orgânica. Isso gerou um caos social e político e culminou com a fuga do presidente do país, encurtando a história. Quem está nos acompanhando pode procurar esse noticiário. João, o tempo está passando muito rápido, então você falou várias vezes sobre estratégias para financiar indicadores, estratégia para pagar pela preservação. Esse é um nó da questão. Queria que você falasse se a gente vai sair com alguma resposta da COP22, qual resposta você espera e qual é a meta climática que o Brasil se comprometeu a alcançar em quanto tempo você acha que isso vai ser concretizado? Então, Kelly, o Brasil apresentou no ano passado um ajuste das suas metas, porque o Acordo de Paris prevê que a cada 5 anos os países ajustem as suas metas. Então, em 2015 nós tivemos uma meta, em 2022, 2021, no ano passado, nós ajustamos a meta, e o Brasil hoje tem uma meta de até 2025 reduzir em 37% as suas emissões em 2025, ou seja, daqui a 3 anos a gente deveria reduzir 37% das emissões, 45% de redução das emissões em 2040 e atingir a neutralidade de emissões em 2050. E aí, Kellen, se você perguntar se a gente está conseguindo chegar nessas metas, eu diria que pelo setor agropecuário, a gente tem conseguido fazer avanços muito extraordinários, como, por exemplo, a recuperação de quase 50 milhões de pastagens degradadas nos últimos 10 anos. Nós temos aí os nossos biocombustíveis, o nosso etanol. Então, o Brasil, sobretudo na agropecuária, tem uma capacidade de resposta a esses desafios de forma
como nenhum país no mundo. E isso garante uma competitividade para o nosso setor, mas, sobretudo, representa a renda do produtor. Porque se a gente, de fato, tiver uma estratégia de desenvolver um setor energético, por exemplo, baseado em energias renováveis, o que vai ter que aumentar no país é biodiesel, etanol e, entre outros, bioeletricidade, entre outros fatores que, no fundo, é maior demanda para os produtos agropecuários. Agora, o nosso maior desafio hoje é o desmatamento, do desmatamento ilegal. Nós sabemos que mais da metade do desmatamento acontece em terras públicas. Nós sabemos que quase 98% dos desmatamentos, segundo alguns dados de instituições independentes, mostram que não teve licença, ou seja, existe um grande relacionamento com a ilegalidade e o desmatamento. Portanto, o país hoje tem um certo desafio de conseguir atingir as suas metas se não conseguir combater o desmatamento ilegal, né? E eu acho que aí nós temos um desafio que, no fundo, ao mesmo tempo que a gente gera riqueza e incentiva os produtores que se adequam ao Código Florestal, por exemplo, e preservam hoje quase 30% da vegetação nativa nas propriedades rurais, a gente precisa garantir que o combate, o comando e controle nas áreas públicas aconteça. Caso contrário, a gente pode perder a oportunidade de ser um dos maiores líderes dessa nova economia que está sendo desenhada para o futuro, e o Brasil certamente pode ser uma liderança nesse processo. João, o tempo já acabou, já recebi o sinal aqui da produção, mas eu preciso de uma resposta muito curta sua. Você falou várias vezes em financiamento, de entender que a agropecuária não é vilão, ela é parte da solução. Disse ainda que a gente precisa falar de balanço, nesse momento a gente está falando de emissão, e eu pergunto, a metodologia que é usada é uma metodologia internacional, a gente está medindo o Brasil com a régua do estrangeiro, isso pode não dar certo. A gente vai ter na COP22 alguma resposta para isso, COP27? Bem rapidinho, se puder. Foi o que eu acabei de dizer. Para mim, que a maior discussão da COP27, além dos mecanismos de adaptação, é discutir como vai ser feito esse balanço. O Brasil tem total condição de influenciar o debate, mas ele precisa de ciência nacional para ter os indicadores para poder apresentar internacionalmente. Então, há uma lição de casa que a gente está fazendo, né? Nós iniciamos esse processo no governo do MCTI, no próprio mapa, mas a gente precisa consolidar isso. Então, existe uma janela de oportunidade, a gente não pode perder isso, Kellen. Excelente. João Francisco Adrien, ex-assessor de assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura e ex-conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, está na Universidade de Colômbia estudando o tema e trazendo atualizações para a gente. Volte sempre, foi um prazer recebê-lo na Jovem Pan News. Muito obrigado, Kellen. Um abraço a todos os telespectadores. Até a próxima. E após anunciar a saída do acordo de exportação de grãos do Mar Negro no último fim de semana, a Rússia voltou atrás e decidiu manter o tratado com a Ucrânia. Na quinta-feira, 7 navios transportando alimentos deixaram os portos ucranianos. Mas as incertezas sobre este tema continuam. Isso porque no dia 19 termina o prazo do acordo firmado com a ajuda da ONU, que tem 120 dias de validade. Moscou já disse que precisa avaliar se o acordo está funcionando antes de decidir se irá renovar a participação. A Rússia também pede à ONU que intensifique esforços para garantir que os países ocidentais afrouxem as restrições impostas ao país. E agora eu tenho um recado para você. A novidade que eu vou te contar agora vai deixar até os percevejos em choque. A agricultura ganhou uma arma poderosa para controlar os percevejos com suprema eficiência. Eu falo de Terminus, o lançamento Yara que coloca em suas mãos um poder supremo para combater os percevejos da soja e do milho. O inseticida tem supremo efeito de choque e período de controle, suprema sinergia dos ingredientes ativos e inovadora formulação OD, que promove aderência e eficácia supremas nas plantas. Incrível, não é mesmo? E é claro que, além de Terminus, a Yara também tem um portfólio completo para soja e milho, para você extrair o máximo potencial produtivo da sua lavoura. O que você está esperando? Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais sobre a solução suprema da Yara. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Agradeço demais pela audiência e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento